gravidez não desejada aumenta os riscos no uso de substâncias? Olha, professora, acho que nesse ponto você pode contribuir muito, inclusive fique à vontade para colocar alguma informação de uma forma resumida dentro, né, do que eu posso passar para vocês. Quando uma mulher não deseja uma gestação, ela possivelmente vai buscar formas de interromper essa gestação. E isso inclui o uso, por exemplo, de medicações. Então, o que os estudos mostram é que uma exposição voluntária a um agente teratogênico acaba ficando muito mais frequente quando essa mulher não deseja a gestação. Mas uma informação muito importante que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo é que uma das medicações que são mais utilizadas como abortivos, inclusive, deveriam estar restritas, segundo a lei, a hospitais, a procedimentos cirúrgicos, mas aparecem na internet para serem compradas. Existe o registro de que cerca de 10% das gestações que tentam ser interrompidas com essa medicação prosseguem. E aí, qual que é o perigo? A gestação vai prosseguir, só que existe o risco dessa criança desenvolver vários problemas. Dentre eles, uma síndrome que inclui, por exemplo, a paralisia facial, a ocorrência de hidrocefalia, a ocorrência de nistagmo, que para quem não conhece é uma condição onde os olhos de uma pessoa apresentam movimentos involuntários. Então, ele não cessa o movimento como nós quando focamos em um objeto. Ele se mexe constantemente, na horizontal ou então na vertical. Tem também situações em que esse movimento é circular. Então, veja que a mãe, além de ter essa frustração de uma gravidez não desejada, pode vir a ter que lidar com essa consequência. O que gera muita culpa depois também, né, nessa mulher. É comum, então, nesse começo da gestação, essas mulheres tentarem de alguma forma provocarem um aborto. Sim. E que pode ser, sim, com a ingestão de medicamentos, drogas, não cuidado com a gestação, Sim. né? E se colocar em situações de risco aí. Até porque às vezes elas não têm de fato a coragem, né, de buscar um aborto, né? Clandestino aí, na realidade. E depois, futuramente, elas acabam se vinculando ao bebê, né? Principalmente depois de um primeiro movimento, que é um dos mais marcantes, é quando a mulher ela sente o primeiro movimento fetal. E aí começa a vir a culpa, né? A culpa, e principalmente porque ela se colocou numa situação de risco para, né, que houvesse o aborto e ele não acontece, né, como você está dizendo, e isso então pode gerar depois uma culpa grande e que isso vai transformar numa alta ansiedade, num alto estresse, sintomas de depressão que vão liberar hormônios. Esses hormônios, eles, por exemplo, o cortisol em excesso, ele é um teratógeno? Ele pode ser considerado um agente teratógeno? Olha, o cortisol, inclusive numa próxima entrevista em que nós vamos falar sobre epigenética, já se tem o registro de que sim, atitudes que acontecem tanto no cuidado do pós-parto quanto na própria gestação podem contribuir, no caso, para que depois, mais tarde, essa pessoa, né, o bebê vai se tornar depois um adulto, né? Tenha também uma reatividade muito maior às situações estressoras, porque no organismo dele será produzido muito mais cortisol, muito mais hormônio do estresse do que se a mãe tivesse passado, por exemplo, por uma gravidez onde ela não entrou em contato com tantos agentes estressores, e também isso vai de encontro com a própria resposta que a mulher acaba dando aos eventos estressores que ela passa durante a gestação. Por isso a importância dos psicólogos perinatais que estão aqui nos assistindo. Então, de certa forma, se nós pensarmos que ele acaba sendo um evento ambiental que altera alguma coisa, sim, ele se enquadra dentro dessa classificação, porque ele vai alterar o desenvolvimento ali de uma criança, certo? Que deveria se esperar, na realidade, acontecer de uma outra forma. Certo. Então, olha só, além dessa mulher, então, ter no início da gestação utilizado de algum agente teratógeno,
depois pode vir a culpa e aumentar ainda mais os agentes teratógenos, como o cortisol, como o estresse na corrente sanguínea, né? E aí depois a gente vai precisar então trabalhar com essa mulher, com esse bebê, com certeza, né? E saber que a culpa, né? Por isso a gente tem que saber trabalhar depois, né? Com esse tipo de situação. Com certeza. Legal.